Boa noite, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse encontro, onde nós nos reunimos para falar a respeito da igreja, de como funcionar como igreja, como o povo de Deus trabalha enquanto igreja. E é muito bom ter você conosco nessa noite. E esse mês nós comemoramos o mês da reforma. Estamos tendo eventos falando sobre a reforma, sobre o movimento reformado e sobre como vivermos como reformados. E hoje eu trago um pastor, amigo, querido, para falarmos a respeito dos nossos símbolos de fé. Pastor Milton, seja muito bem-vindo, Deus te abençoe, muito bom tê-lo conosco, obrigado por ter aceito o convite. E hoje a gente vai falar sobre os nossos símbolos de fé. Gostaria de começar pedindo, pastor, que o senhor orasse, se apresentasse logo em seguida, e a gente começa então a nossa conversa. Ok, vamos orar. Deus amado e bendito, exaltado e glorificado seja o teu nome. Nós agradecemos ao Senhor esse dia e agradecemos, ó Deus, o privilégio de nesse instante podermos conversar um pouco, ó Deus, a respeito da nossa fé, dos nossos padrões de fé e buscando, ó Deus, conhecer também mais o Senhor, a fim de honrar o Senhor com todo o nosso ser. Guarda, ó Deus Santo, esta igreja, abençoe, ó Deus, cada membro desta igreja, dando a eles crescimento na graça, e que neste momento o Senhor nos abençoe e nos use, a fim de abençoar os nossos irmãos. Nós damos graças em nome de Jesus, amém. Amém. Pastor, eu vou pedir para você se apresentar. Você é pastor da Praia do Canto, mas eu gostaria de saber um pouco mais sobre o senhor, gostaria de te conhecer um pouco melhor. Eu já conheço, mas talvez tenha alguém aí que não o conhece. Então, fala um pouquinho de você. Bom, meu nome é Milton Coutinho Jesus Júnior, eu sou pastor presbiteriano desde 2002, eu fui ordenado em dezembro de 2002. E desde 2007 eu estou pastoreando a Igreja Presbiteriana da Praia do Canto. Na verdade, para ser mais preciso, desde o dia 15 de dezembro de 2006. Então agora em dezembro se completarão 14 anos de pastorado aqui na Igreja Presbiteriana da Praia do Canto. Além da formação teológica no seminário, eu fiz também uma especialização em aconselhamento bíblico, é uma área que eu aprecio bastante. E é um privilégio, né, poder estar nessa noite conversando um pouco a respeito desse assunto que para mim é bastante caro. Bênção, muito bom tê-lo conosco. Queria começar então, já que a gente vai conversar sobre símbolos de fé, começar perguntando o que são os símbolos de fé da nossa igreja, quais são os símbolos de fé da nossa igreja e qual o propósito de usarmos símbolos de fé. Será que usar só a Bíblia não é o suficiente? Tem algum propósito para a gente usar esses símbolos de fé? Ok, quando a gente pensa na nossa vida e pensa em símbolos, fica fácil perceber que nós utilizamos símbolos o tempo todo. Para nós isso é comum. A própria linguagem, ela é simbólica, né? Se eu pegar aqui um celular, por que o nome disso é celular? Bom, alguém deu o nome de celular. E aí você tem algumas letras que formam uma palavra, e quando você vê esse símbolo, essa palavra, isso remete você ao celular. O contrário também é verdadeiro. Quando você vê um celular, você se lembra muitas vezes da palavra, certo? Nós usamos de símbolos o tempo todo. Quando você está na rua e você vê um semáforo, você sabe o que significam aqueles símbolos ali, né? De parar, de ter atenção, de seguir. Então, não é incomum o uso de símbolos. Se a gente olhar para a própria história da igreja, a igreja primitiva já usava símbolos, né? A gente vê, às vezes, nos carros, a figura de um peixinho. E tem até uma história interessante e engraçada, porque esse peixinho foi o primeiro símbolo, né, que os cristãos se utilizaram. E uma vez eu estava numa igreja que eu pastoreava em São Paulo, ensinando a respeito desse assunto e falando sobre os símbolos. Então eu fui falar a respeito do peixe, e quando eu falei que ele era um símbolo do cristianismo, uma senhora da igreja disse assim: mas pastor, eu pensava que essa era a marca do carro.
Porque, porque eu sempre vejo os carros todos com esse peixinho, então eu achava que era alguma marca de carro. Mas por que era o peixe? Na verdade, a palavra grega para peixe é ictus, e elas formam um acróstico. Acho que foi a SAF, lá da igreja primitiva, que deve ter criado esse acróstico aí, né? Então pegou cada letra da palavra ictus, e o acróstico então ficou Ensus Christos Theos Huios Soté, ou no bom português, Jesus Cristo, Deus Filho, Salvador. Então aquele peixinho, quando você olhar em algum carro, é isso que significa. Era uma profissão de fé, esse símbolo. E ele tanto servia para identificar os cristãos, quanto para ocultar os cristãos. Então, no tempo de perseguição, eu estava aqui, então eu via o pastor Luiz Guilherme e achava que ele era crente, e aí então eu fazia metade do peixe. Ele entendia o símbolo, ele ia lá, completava o desenho, a outra metade do peixe, e nós nos identificávamos. Mas se ele não fosse um crente, aquilo não passaria de um rabisco para ele. Então, um dos propósitos dos símbolos é exatamente apontar para uma realidade. Você tem símbolos nas empresas, né, logomarcas. Eu gosto muito de logomarca, e algumas chamam a atenção, né? Às vezes a gente não para pensar por que as logomarcas elas são do jeito que são. E uma das que me chamam a atenção é a logomarca da Amazon, né? Porque você tem o logotipo, o nome Amazon, e embaixo você tem uma setinha que faz um formato de uma boquinha rindo, certo? E aquela setinha, ela começa na letra A e vai até a letra Z, exatamente na logomarca. E a ideia é que na Amazon você encontra de tudo, de A a Z. Então você olha para a logomarca, se você conhece, como eu conheço a história, e você que está me ouvindo também agora conhece, na hora que você bater o olho no símbolo, você entende a ideia. Pois bem, os símbolos de fé, eles têm a ver com a nossa identidade doutrinária. Eles são o padrão doutrinário que nós adotamos. Como eu disse, um dos mais antigos, depois do peixinho, é o Credo dos Apóstolos. Por que o Credo dos Apóstolos foi desenvolvido? Porque a igreja começou a ter problemas com a doutrina a respeito de Jesus. Se você lembra aí de cabeça do Credo dos Apóstolos, você vai perceber que não fala quase nada sobre o Pai. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Não fala quase nada sobre o Espírito Santo. Creio no Espírito Santo. Mas quando você vai para Jesus, você tem uma declaração grande a respeito de Jesus, né? Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, e com isso eles estavam identificando Jesus como um homem nascido de uma virgem, um homem que foi crucificado num momento histórico sob Pôncio Pilatos. Ele não permaneceu morto, ele ressurgiu. E por que foi importante isso? Por causa das heresias a respeito de Jesus. Começam as pessoas a falar: olha, Jesus só é um homem. Ele parece que tem corpo, mas na verdade ele não tem corpo. Ou Jesus, ele é divino, mas não é humano. Ele é humano, mas não é divino. E aí então o credo vem para firmar a fé da igreja, certo? Então esse era o objetivo do credo. E os credos e confissões, eles servem para sistematizar as doutrinas. Desde a reforma, a igreja vem sistematizando credos e confissões. E eu venho de tradição católica, eu era católico romano, e a primeira vez que eu ouvi falar em catecismo dentro da igreja protestante, eu estranhei. Falei, mas que negócio é esse? Catecismo é o que eu fazia quando eu ia lá para as aulas na igreja católica. Esse negócio de católico não tem nada a ver com a igreja protestante. O credo dos apóstolos é a mesma coisa. Primeira vez que eu vi alguém recitando o credo, falei, mas que negócio é esse? Só que aí mudaram, né? Mudaram a palavra lá, que em vez de creio na Santa Igreja Católica, mudaram para universal.
E eu costumo brincar lá na igreja que está pior, então, agora, a associação. Criaram um outro problema. Exato. E se mudar para internacional, vai piorar. Vai para a Internacional da Então, eu acho Graça. que a gente devia voltar para recitar a Santa Igreja Católica, né? Então, o propósito dos símbolos de fé: unificar a igreja em torno da doutrina correta, certo? Então, o propósito é necessariamente esse. A igreja está firmada, toda a igreja, com uma só fé, uma só doutrina. Então, rapidamente, seria isso. Joia. Bom, além de aprender um pouco mais sobre os símbolos de fé, eu estou aprendendo também sobre a Amazon, né? Eu não sabia. Sou cliente Amazon e não sabia do A a Z. Pastor, quando a gente pensa em símbolos de fé, a gente pensa em algo que traga uma identidade, né? O senhor bem disse aí, ligava todos aqueles que estavam no mesmo escopo de fé. Mas quais são os símbolos de fé adotados pela IPB e por que a gente adota estes símbolos de fé especificamente? Quando eu ouço isso, eu lembro de um candidato ao ministério que, quando ele foi examinado pelo presbitério e perguntaram quais são os símbolos de fé da IPB, aí ele começou e falou assim: a Sassa, e ficou pensando em quais seriam os outros, né? Os símbolos de fé adotados pela IPB são a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior de Westminster e o Breve Catecismo de Westminster. Eu vou usar a minha colinha aqui, porque eu quero falar um pouco do panorama histórico, mas a história ela é muito grande, tem muitos detalhes, e eu quero pegar apenas alguns pontos para a gente se situar um pouquinho na história dos símbolos de fé. Em 1517 acontece a Reforma Protestante, né, com Lutero na Alemanha, e depois disso o movimento reformado ele começa a pipocar pela Europa. Então vários locais vão abraçar a reforma. Em 1534, o rei Henrique VIII, ele rompe com o papado, e a gente sabe a razão, não era muito teológica não, né? Era por causa do seu casamento. Ele assume a chefia da igreja na Inglaterra, e ele torna a igreja da Inglaterra oficialmente uma igreja protestante. Isso vai dar origem à igreja anglicana. E aí então, quando assume uma outra rainha, Rainha Maria Tudor, católica, fervorosa, muitos protestantes eles começam a ser expulsos, exilados, e eles vão para o continente, eles têm contato com a doutrina de Calvino, eles têm contato com o próprio Calvino, e eles começam a analisar e perceber o culto católico e os desvios do culto católico. E quando eles voltam, eles têm em mente a necessidade de ter um governo puro, um culto simples e puro, uma doutrina pura e uma vida pura. E por causa disso, eles foram chamados, né, como uma espécie de deboche, eles foram chamados de puritanos. Eles insistiam nessa volta, depois do exílio, que os ingleses não sabiam o que era reforma. O movimento puritano ele foi crescendo, começando a causar preocupação. Dentre os exilados que regressaram, um era John Knox. John Knox é aquele que assume a direção da reforma ali na Escócia. John Knox é o fundador do presbiterianismo. Algumas pessoas acham que quem começou a igreja presbiteriana foi Calvino. Isso é um erro, né? Quem começa a igreja presbiteriana é John Knox, ali na Escócia. E aí, quando os dois reinos se unem, né? Inglaterra e Escócia, em 1603, agora sob o rei Tiago, há uma tentativa de obrigar os protestantes da Escócia, os presbiterianos, a se submeterem ao anglicanismo. Ele morre, o rei, em 1625, ou seja, 22 anos, sem conseguir tal feito. E aí o seu filho, Carlos I, assume o trono e há mais uma tentativa agora de conformar os puritanos ao anglicanismo. É por isso que às vezes você ouve a expressão dos puritanos não conformistas, né? A ideia era conformá-los ao anglicanismo. Como isso não foi possível fazer,
ele pensou em fazer por meios políticos. Ele determinou, então, uma eleição do parlamento, achando que, com o parlamento, ele conseguiria fazer alguma coisa. E o resultado foi que o povo elegeu um parlamento puritano. Ele não ficou muito satisfeito com isso, né? Dissolveu o parlamento, propôs uma nova eleição. Para surpresa, o parlamento aumentou o número de puritanos. Ele queria, então, dissolver novamente o parlamento, mas esse parlamento começa a trabalhar em 1640 até 1653, que é chamado de Longo Parlamento. E é esse parlamento que convoca a Assembleia de Westminster, que se reúne de 1643 a 1653, com o objetivo de reestruturar a igreja, a doutrina da Igreja da Inglaterra. São 151 teólogos convocados, presbiterianos, congregacionais, alguns de outras igrejas livres. Havia até alguns que não eram calvinistas, mas a maioria era de fato de puritanos. E aí então esses teólogos se reúnem durante vários anos e produzem vários documentos. Os 3 que eu já citei, e que a IPB adota como símbolos de fé. Eles também escrevem um diretório de culto. Eles estão preocupados em como que o culto precisa acontecer. Eles escrevem um diretório para o culto familiar. Eles escrevem vários outros documentos. Nós temos publicado em português o diretório de culto. Não é um documento que a IPB adota, né, como símbolo de fé, mas é um documento histórico e importante para a gente entender algumas coisas que você percebe ali na Confissão de Fé, por exemplo, no capítulo que trata do culto. Foi lançado esse ano também, eu vou fazer uma propaganda aqui, esse livro, Diretório de Culto Familiar. Aqui nesse livro você tem tanto o Diretório do Culto Familiar, quanto a breve confissão de Westminster, e o objetivo era de fato de instruir as famílias. Se você quiser adquirir, eu acho que você vai fazer muito bem. Uma das coisas que mais me chama a atenção aqui, eu conversava hoje à tarde com o pastor Luiz Guilherme, é a respeito de como os nossos pais puritanos, eles se importavam com a família e com a doutrinação da família. Então, por vezes eles chamavam as mulheres, perguntavam se estava acontecendo o culto doméstico, e com a resposta negativa, eles chamavam a atenção do cabeça da família, do marido. Se isso perdurava, se o marido não começava a fazer o culto doméstico, com o tempo ele era excluído da ceia do Senhor. Eles levavam bastante a sério o culto. São documentos históricos, mas a nossa igreja, ela adota os 3 somente: a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior, o Breve Catecismo. Esses documentos são o nosso padrão de fé, e essa é a razão de nós termos até hoje, a Igreja da Escócia adota como padrão de fé, depois a Igreja Presbiteriana chega em outros locais, chega nos Estados Unidos, dos Estados Unidos chega aqui no Brasil, e nós recebemos tudo isso como herança, uma rica herança, por sinal. Tem uma participação aqui no nosso YouTube. Só antes, deixa eu aproveitar e fazer também uma indicação. Se você quer assistir um filme sobre essa época específica do Carlos I, de como o parlamento está agindo, os puritanos estão agindo, procure um filme chamado Oliver Cromwell. Vale a pena, ele é uma figura histórica que precisa ser mais estudada, mas procurem o filme é muito bom e mostra esse período para a gente. O José Guimarães comenta, faz uma pergunta aqui no YouTube, faz um comentário e uma pergunta. Ele diz assim: os símbolos de fé nos protegem das interpretações e experiências individualistas, particularizadas de pessoas mal intencionadas e também de pessoas bem intencionadas. Por que, apesar disso, nós vemos desvios frequentes, inclusive na IPB? Vamos lá, eu vou tocar um pouquinho mais nisso daqui a pouco, na nossa conversa aqui. Está dando spoiler, a gente está no nosso roteiro. O Zé Guimarães está aí dando spoiler. Mas eu creio que por falta de compromisso de oficiais, principalmente, com os símbolos de fé,
até muitas vezes por conta de perjúrio, porque o oficial, o pastor, quando ele é ordenado na IPB, ele promete se submeter ao ensino da confissão de fé. Ele subscreve os padrões de fé como um sistema fiel de interpretação bíblica. E aí, muitas vezes, ele vai para a igreja e esquece essa promessa e começa a ensinar segundo a cabeça dele, né? Segundo aquilo que ele entende e que está, muitas vezes, distante dos padrões. Por vezes, nós também elegemos presbíteros e diáconos, mas mais especificamente os presbíteros, que são responsáveis pelo ensino da igreja junto com o pastor. E os presbíteros também têm que ir lá na frente da igreja e dizer que eles subscrevem os padrões, e muitos deles sequer leram, sequer conhecem. E aí, quando eles descobrem algumas coisas, eles ficam meio assustados, falam: não, mas eu não acredito nisso não, né? E aí nós, infelizmente, acabamos tendo uma miscelânea de ensinamentos contrários à nossa confissão de fé, ou por desconhecimento, ou por, de fato, má intenção mesmo. Gente que conhece, não concorda, mas não tem coragem de se retirar da igreja, né? Quer modificar a igreja e fazer uma igreja segundo o seu próprio critério, o seu próprio padrão. Joia. A gente falou aqui dos símbolos de fé, né? Quais são os nossos símbolos de fé, a confissão e os catecismos, e a gente usa especificamente a confissão e os catecismos da Assembleia de Westminster. Por que a gente usa esses e não usa, por exemplo, a confissão de Heidelberg, ou os cânones de Dort, ou a confissão de La Rochelle, que muitos dizem que foi escrita por Calvino, ou talvez uma brasileira, né? Por que a gente não usa a confissão do Guanabara? Como eu disse, os nossos símbolos de fé são uma herança do presbiterianismo na sua origem, né, na Escócia. John Knox adota lá os padrões de fé, e as igrejas presbiterianas adotam esse sistema doutrinário. Então, é uma herança puritana presbiteriana. As igrejas reformadas, elas adotam aquilo que é conhecido como as 3 formas de unidade, né? É o catecismo de Heidelberg, os cânones de Dort e também a confissão belga, que nós reconhecemos ser uma doutrina saudável, mas que não tem o mesmo peso para nós que a confissão de Westminster. E aqui eu quero fazer só um parêntese. Às vezes eu converso com algumas pessoas sobre aquilo que está nos símbolos de fé, e alguém fala assim para mim: não, mas Calvino não pensava assim não. E sem entrar no mérito, né, da discussão, se Calvino falava diferente da confissão de fé, se os puritanos ingleses falavam diferente de Calvino, a resposta mais curta que eu tenho para isso é que nós não subscrevemos como símbolos de fé as institutas de Calvino, por mais que nós apreciemos, e para nós é caro isso tudo. Mas a subscrição confessional são os símbolos de fé, a confissão de fé de Westminster, os catecismos maior e breve. Então, as igrejas reformadas, nossas igrejas irmãs, elas adotam esses 3 padrões. A confissão da Guanabara é um capítulo interessante, um capítulo bonito da história, né? Não dá tempo a gente falar muito aqui. Eu acho que todo crente deveria pesquisar. Pesquisa aí no YouTube, no Google, sobre a confissão de fé da Guanabara. Em 1555, Villegagnon entra em contato com Calvino. Calvino manda 3 membros da igreja. Não eram pastores, não eram missionários, eles eram 3 membros da igreja. Eles vêm para o Brasil, dá um problema, eles são presos. Villegagnon pede para que eles escrevam aquilo em que eles creem. E esses homens, membros simples da igreja, eles sem Bíblia na mão, sem livro, eles escrevem a confissão de fé da Guanabara. A primeira vez que eu li a confissão de fé, depois de entender o que estava acontecendo e de entender que eles não tinham recurso nenhum, senão a lembrança, foi ficar envergonhado. Falei: como é que esse pessoal sabia tanto assim, era tão bem doutrinado assim? Mas são pessoas doutrinadas por meio de padrões de fé, por meio de catecismos, por meio de confissões, tudo aquilo que muitas pessoas nos nossos dias não dão o devido valor. Mas vale a pena dar uma olhada nessa história.
mas nós adotamos as de Westminster por causa da nossa herança de fato. Pastor, a gente tem aí alguns séculos de diferença, né? A nossa confissão foi escrita no século XVII, nós estamos no século XXI. E por que então que a gente está usando uma confissão do século XVII? Ela responde a todas as necessidades do nosso tempo? Por que a gente não pensa numa confissão para o nosso tempo, como o Timothy Keller, ele fez uma, né? Ou ele organizou uma, que é o Catecismo Nova Cidade, tem outras que agora vão me fugir a memória, mas por que a gente está usando uma do século XVII e não formula uma confissão para os nossos dias? Isso é um assunto espinhoso, né? Controverso. Eu creio que aqueles que advogam a formulação de uma nova confissão para os nossos tempos, né, achando que a que nós temos, ela acaba se tornando obsoleta ou irrelevante, é porque eles não entendem a profundidade que nós temos em nossos padrões doutrinários. E aí nós precisamos, acho que fazer um meia-culpa, porque em parte a culpa é daqueles que são preparados para ensinar o povo, certo? E que na hora de ensinar sobre doutrina, eles não fazem o devido vínculo da doutrina com a prática. E aí as pessoas pensam na doutrina como alguma coisa bem árida, como alguma coisa bem intelectual, mas que não tem a ver com o meu dia a dia, não tem a ver com os meus problemas. E quando você olha para a Escritura, você percebe que o próprio Paulo ensinou doutrina, mas ele ensinou conectado com a prática. Na Epístola aos Romanos, por exemplo, você tem 11 capítulos em que Paulo trata de doutrina. Capítulo 1, Deus está irado com os homens, certo? Capítulo 2, os homens são impossibilitados de buscar Deus. Ele trata daquilo que nós chamamos de depravação total. Ele não dá esse nome, mas é sobre isso que ele está tratando ali. Ele vai falar então daquilo que Deus faz para redimir o homem. Ele vai falar que os esforços dos judeus, por exemplo, em cumprir a lei, não conseguiriam garantir salvação, porque não há um justo nenhum sequer, depravação total. Ele vai falar da obra de Jesus Cristo, que reconcilia o pecador com Deus, que nos traz justificação, que nos traz adoção, santificação. Todos esses termos são usados ali, termos teológicos que nós usamos, são usados ali pelo apóstolo Paulo. Ele fala da doutrina da predestinação, e ele vai assim até o capítulo 11, e quando ele termina o capítulo 11, ele está extasiado, né? Ele termina adorando a Deus com o texto que nós cantamos muitas vezes em nossas igrejas, né? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele fosse restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Paulo adora a Deus, porque a teologia precisa causar esse efeito. Ela precisa levar o homem a adorar a Deus. E a partir do capítulo 12, você tem então a instrução de Paulo, né? Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, transformai-vos pela renovação da mente. Por que ele pode falar isso no capítulo 12? Porque por causa da obra de Cristo, a mente pode ser renovada. Lá no capítulo 1, Paulo havia dito que Deus entregou os homens que o rejeitaram a uma disposição mental reprovável. Mas agora, por causa de Cristo, você renova a sua mente. Mas como é que você faz isso? Com doutrina. Paulo expõe doutrina. Então, a partir do capítulo 12, ele coloca em prática, falando do amor fraternal, falando do serviço dos santos na igreja, falando de liberdade cristã, falando da nossa relação com as autoridades, mas tudo isso depois de estar bem firmado doutrinariamente, certo? Quase que não saiu aqui a palavra. E aí nós hoje muitas vezes ensinamos na nossa igreja, Deus é onisciente, e discorremos sobre isso, mas nós não aplicamos isso.
Uma das coisas que eu tenho feito ultimamente no presbitério, nos nossos exames de candidato, você é testemunha disso, é exatamente fazer isso, perguntar aos candidatos sobre, por exemplo, quais são os ofícios de Cristo. Jesus é profeta, sacerdote e rei. Ok, está certo. Você consegue me mostrar isso na Bíblia? Consigo. Agora, qual é a relevância disso para a vida da Dona Maria que está com problema no casamento? O que saber que Cristo é sacerdote faz de relevante, é relevante para a Dona Maria? Ela precisa saber que ela tem um intercessor. O papel de Cristo como sacerdote, o papel de Cristo como rei, ele governa. Aquela circunstância que ela vive não fugiu ao controle do Senhor. E aí então você vai pegar a belíssima doutrina dos ofícios de Cristo e vai mostrar aos membros da igreja que é por causa disso, é por causa de Cristo que eles podem ter uma vida de piedade, eles podem responder às suas circunstâncias de uma forma santa, de modo que Deus seja honrado, seja glorificado. Então a ânsia de uma nova confissão é fruto do desconhecimento da riqueza que nós temos na doutrina, né? E aqueles que dizem que os documentos de fé são antiquados, porque eles são do século XVII, diriam o que da Escritura? Essa semana nós vimos um pastor falando a respeito disso. Que já tinha falado que não existe ortodoxia e agora... Exatamente, não existe ensino correto, foi a expressão dele algumas semanas atrás, e agora no último domingo ele vem falar que a Bíblia é insuficiente, né? Porque ela é de uma outra época, e quem não atualiza a Bíblia não está sendo carta viva, né? Está sendo um documento morto de uma cultura morta, como se a Escritura fosse fruto simplesmente da sua cultura. Então eu fico temeroso com essas pessoas que vivem dizendo que querem reformar, que os símbolos de fé são obsoletos, porque se você perguntar e apertar só um pouquinho, sabe o que você vai descobrir? Eles não conhecem. É verdade. Eles não conhecem. Eles batem numa coisa que eles não conhecem. Eles nunca leram, eles nunca pararam, eles nunca estudaram, mas porque é lá do século XVII, né, lá de trás, não serve mais para nós, não responde mais aos nossos anseios. Mas como é que nós entendemos isso? Constituição da Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana adota como regra de fé e prática as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, e como sistema expositivo de doutrina, os seus catecismos e a confissão. É isso. Para nós é isso. É uma exposição fiel daquilo que a Escritura diz. Daí, na minha opinião, nós não temos a necessidade de pensar numa reformulação total, certo? Os símbolos de fé, eles podem ser modificados? Eles podem. Acho que daqui a pouco eu vou mencionar isso. Mas há um processo, há todo um rito, né, para a gente seguir para que isso aconteça. Pastor, a gente está aqui falando, né? Tem algumas pessoas estão comentando aqui no YouTube. Só deixa eu fazer uma correção. Eu vi aqui alguém perguntando, o José Guimarães perguntando, onde está o filme do Oliver Cromwell. Se eu não me engano, o nome do filme não é Oliver Cromwell, eu acho que é Morte ao Rei, se eu não estou enganado, tá? E você encontra ele no YouTube, ele existe, é um filme muito antigo, então ele está no YouTube, aí você consegue achar ele no YouTube. Quando a gente está falando aí de confissão de fé, de catecismo, ok, mas você colocou uma coisa muito interessante, né? O que isso representa para a Dona Maria? O que isso representa para o seu Zé, que veio aqui, sentou, ouviu a pregação, a gente falou aqui, está vendo esse vídeo, ele está ouvindo sobre os símbolos de fé, e aí ele, tá bom, o que eu faço com isso? E aí a pergunta é, como esses símbolos de fé ajudam na formação da nossa fé? Como ter toda essa doutrina, os catecismos, a confissão de fé, como isso ajuda na formação da nossa fé? Deixa eu fazer um pequeno parêntese aí, antes de entrar em como isso ajuda, né? E esse parêntese é o seguinte, toda igreja tem um padrão de fé, toda igreja, seja ele escrito e formalizado, público. Então, quem quiser hoje saber sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil, o que esse pessoal crê, você pode buscar aí na internet e baixar, tem gratuito em vários sites.
a confissão de fé, você vai descobrir no que nós cremos. Você vai chegar a uma conclusão no final. Eu concordo, eu discordo, isso está certo, isso está errado. Então, quando você tem uma confissão de fé e símbolos de fé formais e públicos, isso está debaixo de escrutínio. Aqueles que têm a sua doutrina, mas não expõem a doutrina, eles dizem, eu creio somente na Bíblia, certo? Credo, confissão, isso não serve para nada, eu só creio na Bíblia. Eles estão cometendo uma falácia, e a gente pode pensar nisso em alguns aspectos, em vários, eu vou falar só de 3. O primeiro é que a fé é histórica, certo? Então, quando alguém fala assim, olha, eu não creio em credos e confissões, eu creio só na Bíblia, e você pergunta assim, o que você crê sobre Jesus? E a pessoa diz assim, não, eu creio que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Será que ela chegou a essa conclusão sozinha na Escritura? Ela está repetindo uma formulação de um concílio anterior. Ou quando ela fala de um Deus trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo, ela está repetindo o que um concílio já falou lá atrás. Ou ela desconhece isso, certo? Pode ser de fato ignorância, ou é simplesmente orgulho de dizer, não, eu vou só na Bíblia, mas ela está o tempo todo repetindo conceitos, certo? O que é normal. Eu lembro que quando eu converti, você falasse, hoje eu sei disso, mas eu era arminiano, dispensacionalista. Eu sei disso hoje. Na época, o que eu sabia? Eu sabia que o homem aceita Jesus, eu sabia que a igreja ia ser arrebatada. Eu aprendi isso. Não me deram os nomes, não falaram o que era, mas essas formulações vêm de algum lugar. Elas não brotaram do nada, certo? Então, ou a pessoa é ignorante quanto a de onde ela aprendeu, ou ela é simplesmente orgulhosa e não quer dar o braço a torcer, dizendo que ela está repetindo algo que a igreja vem falando há muito tempo. Um segundo aspecto é que esse povo aí que diz, não, é o sola escritura, certo? Desconhece que os reformadores, quando pensavam no sola escritura, eles não estavam rejeitando a autoridade dos credos e das confissões. Basta lembrar que Lutero escreveu catecismo, Calvino escreveu catecismo. Na verdade, o que eles estavam dizendo com o sola escritura é que a escritura é a nossa autoridade infalível e inerrante, certo? Ela é a autoridade absoluta. E os credos e confissões, eles têm autoridade? Têm. Não uma autoridade absoluta. Eles têm uma autoridade derivada. A autoridade dos credos está na medida em que eles expõem fielmente o ensino da Escritura. Por isso que se você olha lá na nossa própria confissão de fé, você vai ter uma declaração de que concílios erram e vão continuar errando, certo? Os concílios, eles não são infalíveis, a Escritura é. Confissões, elas podem ser revistas, certo? Eu falei que eu ia mencionar esse ponto, mas elas podem ser revistas à luz da Escritura. Só que a questão aqui não é simplesmente de olhar para a confissão de fé e dizer, olha, a confissão de fé diz que os concílios erram, a Assembleia de Westminster era um concílio, e eu acho que eles estão errados no capítulo 1. Porque a fé não é individual, foram 151 teólogos reunidos em nome da igreja, estabelecendo a doutrina. Como é que eu agora, arrogantemente, sozinho, vou mudar algo assim? Eu posso estar certo? Posso. Muito difícil, mas eu posso. Mas o que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que juntar a minha igreja, o conselho da minha igreja, e convencer, olha, o capítulo 1 da confissão de fé está errado. Olha o ensino da Bíblia. É verdade, pastor. Poxa, vamos lá no presbitério agora. Vamos tentar convencer o PCS. Consegui convencer o PCS, agora nós vamos tentar convencer o Supremo Concílio. O Supremo Concílio falou, gente, como é que a gente nunca pensou nisso em 2000 anos de igreja, né? E em 500 anos de reforma protestante? Você é um gênio, esse pastor aí, Milton. Vamos mudar. E ok, vamos mudar. Só que as pessoas dizem que está errado, mas elas não procuram os meios para nem dizer por que está errado,
e nem têm disposição para tentar convencer os outros. Elas preferem, muitas vezes, serem infiéis aos seus votos. E aí isso é uma questão muito séria e muito grave. E eu sempre vou falar disso como algo bastante grave e pecaminoso. Alguém que é presbiteriano, por exemplo, mas que na sua igreja ensina sobre dom de línguas, ou sobre os dons revelacionais, ou ensina contra o batismo infantil, porque essas são doutrinas nossas. A confissão de fé é cessacionista. Pode a pessoa brigar para um lado e para o outro, cessacionista. Os antigos modos como Deus revelava a sua vontade ao seu povo cessaram. Então, alguém que ensina de forma contrária à igreja, houve uma época aqui no Brasil, que alguns pastores presbiterianos, que eu brincava com o pessoal e chamava de paiperiano e Paulo Juniano, porque, e não desmerecendo nem John Piper e nem o Paulo Júnior, mas eles são de uma outra tradição, eles são batistas, eles não têm compromisso com os nossos padrões de fé, mas aí pegaram o ensino do John Piper sobre casamento. Então, o casamento não pode ser desfeito de forma alguma, né? Nem com divórcio, e se alguém divorciar, mesmo que tenha sido traído pelo seu cônjuge, está em pecado. E pastores presbiterianos ensinando isso. Bom, a confissão de fé é bem clara a respeito disso, dizendo que o adultério dá à parte inocente, né, o direito de romper o matrimônio, também a deserção obstinada. Então, como é que você tem agora um pastor presbiteriano ensinando de forma contrária? E uma vez eu discuti com um e perguntei isso, falei, rapaz, olha, ou você para de ensinar isso, ou você para de pegar no pé dos pentecostais que estão dentro da igreja, que o pentecostal está lá e você fala, mas eles são infiéis, porque a confissão de fé, mas por que a confissão de fé não vale para falar sobre casamento? Aí ele respondeu assim, não, mas e o meu escrúpulo? Eu perguntei, e o escrúpulo do pentecostal? Por que o seu escrúpulo é mais importante do que o do pentecostal? De outra feita, eu discutia num grupo de pastores e um pastor falou o seguinte, falou, não, a subscrição, e dentro da IPB a nossa subscrição é integral, é de toda a confissão. Não há espaço para a gente ter reserva mental, não há espaço para nada disso. Em outros lugares tem, na IPB não. E aí um pastor disse para mim assim, falou, não, Milton, subscrição integral significa essencial. Falei, uai, mas como é que você está mudando o termo assim? Falei assim, ou é na íntegra ou não é, né? Ou é integral ou não. Agora, deixa eu caminhar com você, eu falei, deixa eu assumir que integral é essencial. Vou partir desse princípio. Quem define o que é essencial? Eu ou você? Para mim, essencial é o capítulo 1º, 10º e 13º. Para você é o capítulo 2º, 5º. O que é essencial? Quem define? Então, se você quiser pensar assim, eu disse a ele, proponha isso. Proponha que a gente precisa subscrever o que é essencial. O concílio se reúne e diz, olha, essencial são os 10 primeiros capítulos. Depois que definir isso, diga que precisa haver uma subscrição integral a esses 10 princípios. Porque daqui a pouco tem alguém dizendo, não, mas é só o essencial, dentro dos 10. Você vai só diminuindo, daqui a pouco você não tem nada. Exatamente. Você não tem nada, né? Então é um grande problema. Então, o Sola Escritura, ele não vai contra a autoridade dos credos e confissões. E um terceiro ponto, tem um pastor que eu admiro muito, que é o Joseph Piper. O Piper tem um artigo dentro de um livro chamado Avante Soldados de Cristo, é um livro da nossa editora, capinha verde. E aí ele discutindo essa questão sobre o pessoal que diz nenhum credo, somente a Bíblia, ele diz o seguinte, vou abrir aspas aqui, todo sermão é o credo do pregador sobre o que o texto do sermão significa para ele. A consequência consistente de nenhum credo, só a Bíblia, é nenhuma pregação, apenas leia as Escrituras. A partir do momento que você prega, você está pregando sobre aquilo que você acha que o texto está dizendo.
E aí então, se você tem símbolos de fé como nós temos, você tem uma baliza para interpretar o texto. Se você não tem, você está solto. É o que você pensa. E aí eu vou um pouco além do Joseph Piper. Eu diria que não é só leia as escrituras, leia a escritura no grego ou em hebraico, porque cada tradução ela traz o pressuposto do tradutor, certo? Não tem jeito de você fugir disso. Então, dito isso, os símbolos de fé vão servir como baliza. Baliza. Quer saber se você está numa igreja presbiteriana de verdade? Ouça o sermão do pastor, pegue os símbolos de fé e fala assim, é verdade, está certo. Ou, não, isso aqui não é presbiteriana, não. Essa igreja aqui é qualquer coisa menos presbiteriana, porque eles são como aferidores do ensino. E para nós isso é tão importante, que quando a gente pega o manual presbiteriano, que tem lá a Constituição, o Código de Disciplina, princípios de liturgia. O Código de Disciplina, quando define falta e pecado, vai dizer que falta é tudo aquilo que na doutrina e na prática dos membros vai contra o ensino das Escrituras, conforme a interpretação dos símbolos de fé. Então, se alguém acusar alguém de pecado, e os símbolos de fé disserem o contrário, aquilo ali não é nem matéria para acusação. O conselho nem começa um processo de disciplina, porque o que diz a nós o que é correto ou não é o ensino que está sistematizado ali nos padrões de fé. E eles lembram os símbolos de fé que a igreja não começou hoje, que a igreja não é nossa, que ela não é novidade, que ela não é segundo aquilo que eu acho. Nós temos uma herança doutrinária sólida e que conduz a uma vida de piedade que honra a Deus. Isso aí. Bom, a gente falou aqui dos símbolos de fé, da necessidade de subscrição, que os pastores e os oficiais, eles têm que ter subscrição dos símbolos de fé, porque inclusive é a partir daí que você vai identificar se a igreja é presbiteriana ou não, né? Mas, sendo mais enfático, por que os oficiais precisam subscrever os símbolos de fé da igreja? Por que eles não podem, por exemplo, dizer simplesmente, olha, tá bom, eu entendo isso aí, vamos na essência, vamos pegar só a essência disso tudo. Não, a essência é que Cristo é o verbo encarnado, e acho que isso aí já está bom, né? Por que então que os oficiais, e por que pensar então só nos oficiais, por que não todo membro deve subscrever a confissão de fé? Vamos lá, aqueles que tomam parte na liderança da igreja, eles como oficiais, eles precisam estar submissos ao ensino oficial da igreja. A igreja tem um ensino oficial, não faz sentido eu não crer naquilo e querer ainda ensinar nessa igreja. A mesma coisa que eu, um cessacionista, sair hoje da igreja presbiteriana, me filiar a uma Assembleia de Deus, me tornar um pastor da Assembleia de Deus e começar a pregar o cessacionismo dentro da Assembleia de Deus. Isso é no mínimo uma desonestidade, né? No mínimo. Então isso é muito complicado. Daí os pastores, os oficiais subscreverem isso, porque não faz sentido, como eu disse, um pastor presbiteriano advogar a favor de dons revelacionais, ou não crer no batismo infantil, não levar os seus filhos ao batismo. E aí, nesse ponto, eu advogo que até os membros da igreja, eles precisam também conhecer e subscrever os padrões de fé. E aí, quando eu discuti isso uma vez com alguns amigos, o que eu ouvi foi, mas a Constituição da igreja não exige isso, ela só exige dos oficiais. Bom, se você quiser uma afirmação categórica, é verdade. Mas se você pegar o princípio que nós temos na nossa confissão de fé, né, a respeito da doutrina, ou ela está bem clara ali, ou ela pode ser deduzida de forma lógica. Então a gente pode usar o mesmo critério, né, de dedução lógica. A dedução lógica é simples. Os oficiais, eles precisam subscrever os padrões de fé. Eles não podem ensinar contra os padrões de fé. O membro da igreja, quando ele é recebido, ele promete obedecer às autoridades da igreja, enquanto elas permanecerem submissas à Escritura. Mas como é que a gente mede essa submissão? Por meio da confissão.
Quem é fiel? Quem ensina de acordo com a confissão. Quem é infiel? Quem ensina contra a confissão. Logo, se um membro diz que vai se submeter ao ensino, e esse ensino necessariamente precisa ser confessional, o membro está dizendo que aceita o ensino confessional, ainda que implicitamente. E tem mais, se eu olhar na confissão de fé, quando fala sobre batismo, diz lá, os filhos de crentes devem ser batizados. Por conta disso, tem uma parte da nossa Constituição que fala que os conselhos, é função do conselho, cuidar para os membros não deixarem de apresentar os seus filhos ao batismo. Por quê? Porque isso para nós é importante e é sério. Então, um membro da IPB que se recusa a batizar os seus filhos está sujeito à disciplina. Então, como é que você vai trazer para dentro da igreja uma pessoa que você sabe de antemão que não concorda, por exemplo, com o batismo infantil, sabendo que daqui a pouco você talvez precise disciplinar essa pessoa? Não faz, na minha cabeça, não faz sentido isso. A igreja precisa estar unida, e de novo, o que vai unir a igreja em torno da doutrina é a própria confissão de fé. Mas na prática é comum você ter oficiais que não creem naquilo que está na confissão de fé, e nós devemos lutar para preservar a unidade da igreja em torno do ensino. Quando Paulo escreve lá aos Coríntios, ele diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor, que faleis todos a mesma coisa, que não haja divisões entre vós, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental, no mesmo parecer. Quando ele escreve aos Efésios, ele diz: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um Senhor, uma só fé, um só batismo. E esse texto é o contexto anterior àquele que Paulo vai falar, que Jesus, quando subiu aos céus, deu dons à igreja. Então ele fala dos dons ali, uns apóstolos, outros mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, a edificação da igreja. Então a igreja, ela é unida em torno da doutrina. É por isso que nós somos presbiterianos, é por isso que nós temos irmãos batistas, é por isso que nós temos irmãos congregacionais. Nós somos irmãos, mas nós discordamos, por exemplo, em como a igreja vai ser administrada. Para nós, os presbíteros, para os congregacionais, a congregação, para o episcopal, é uma hierarquia, né? Nós discordamos disso, é por isso que está cada um na sua igreja, certo? Nós não vamos chamar todo mundo para o mesmo lugar, porque vai ser uma confusão, uma miscelânea, certo? Os oficiais, então, eles precisam se comprometer em crer e ensinar o que a gente confessa como fé, como fé. Isso aí, joia. Estou aqui olhando algumas participações, né? O Rogério Cunha Carvalho pergunta: qual é a importância de ser piedoso, ou ainda, o que é ser piedoso? Acho que não está muito na ideia dos símbolos de fé, mas está, se a gente pensar na essência dos símbolos de fé. Eu creio que está, né? Porque a palavra, eu estava conversando com uma pessoa, tem alguns meses, e aí a pessoa falou assim para mim, ela vem de outra tradição para a nossa igreja, e ela falou assim: pastor, eu nunca tinha ouvido essa palavra piedade antes de vir para a igreja presbiteriana, porque não se fala muito em piedade, né? A gente fala num sinônimo, a gente fala em santidade, certo? Então, piedade é viver de acordo com aquilo que é pio, com aquilo que é santo. Então, quando você busca uma vida de santificação, uma vida de santidade, você está buscando uma vida piedosa. E como a piedade, ela está atrelada ao entendimento de quem Deus é, e o viver a doutrina desse Deus, eu creio que os símbolos de fé têm tudo a ver com isso. Por isso eu creio que eles precisam ser ensinados para que a igreja seja santificada. Deus santifica a sua igreja por meio da lavagem de água pela palavra. Se nós cremos que ali tem um ensino correto, eles vão ser a baliza para esse ensino que santifica, que purifica a igreja e que torna a igreja então piedosa. Joia. E o pastor Edilson comenta aqui que os oficiais são o modelo e os responsáveis pelo ensino, e por isso eles devem subscrever a confissão de fé. Está muito dentro daquilo que a gente estava falando, né? Perfeito.
Mas pensando então nos símbolos de fé e na necessidade deles, na necessidade de subscrição, na presença dele no nosso dia a dia, nos nossos púlpitos, nas nossas confissões pessoais, quando a gente vai conversar, você não acha que a gente devia dar mais atenção aos símbolos de fé? Você não acha que o ensino tem ficado um pouco deficitário quanto aos símbolos de fé? E se você acredita nisso, por quê e o que pode ser mudado? Então vamos lá. A resposta curta é certamente. Certamente. Infelizmente, muitos que estão dentro das nossas igrejas não sabem o que é a fé presbiteriana. Se eu falar de mim, da minha conversão. Eu me converti em 1993 numa igreja presbiteriana. Se alguém dissesse assim, o que é ser presbiteriano? Eu falei, ser como eu. É o que eu sou. Eu sou presbiteriano, rapaz, pode crer em mim aí. Ainda usava uma palavra piedosa, né? Sejam meus imitadores, como também sou de isso Cristo. Aí. Eu era um presbiteriano que acreditava e pedia a Deus para falar em língua, que pedia a Deus para ver o anjo que voava pelas igrejas. De vez em quando eu ia em alguma igreja pentecostal e eu presenciei um pastor olhando para o teto assim, da igreja, e ele olhava e falava assim, tem um anjo aqui. E naquele dia eu ficava olhando e ficava assim, oh Deus, deixa eu ver o anjo. Por que eu não vejo esse anjo? Eu sou crente. Então eu acreditava que isso era possível. Eu não cria na predestinação. Eu cria no arrebatamento secreto. O que você é? Eu sou presbiteriano. E aí quando eu fui ao seminário e comecei a estudar sobre a doutrina da igreja, e foi bastante interessante, deixa eu voltar um pouquinho aqui, no exame, para ir para o seminário, estava eu lá, e aquele monte de pastor fazendo um monte de pergunta, e um resolveu fazer algumas perguntas que estava fora de hora, porque eu estava indo ao seminário, mas ele virou para mim e perguntou algumas coisas importantes, e que eu deveria saber, mas eu não tinha a mínima ideia. Então a primeira coisa que ele perguntou para mim foi assim, meu jovem, ele sabia que eu era aqui de Guarapari, você vai à praia antes ou depois da escola dominical? Ele já tinha sido pastor da igreja, então ele sabia como é que era. Eu falei, reverendo, eu vou depois. Ele falou, você acha isso certo? E eu falei, olha, reverendo, eu trabalho a semana inteira, né? O único dia que eu tenho para ir à praia é o domingo. E aí, não tem nada na igreja de tarde, então eu vou para a praia. Não tem problema não, eu acho, para mim. Aí ele falou, tá bom. Daí a pouco ele falou assim, o que você acha do pedobatismo? Aí eu olhei para a cara dele e falei assim, reverendo, tem algum outro nome isso aí? Vai ver que eu até creio, mas tem algum outro nome? Ele falou assim, batismo infantil. Aí ele falou, sério. Eu falei, reverendo, eu não vejo problema nenhum nisso aí. Ele falou assim, eu não estou perguntando se você vê problema, estou perguntando se é bíblico. E a terceira que ele me perguntou foi sobre o livre-arbítrio. E aí, nesse momento, nesse período, foi o período que eu descobri os 5 pontos do calvinismo. Descobri que a igreja presbiteriana era calvinista. Então, eu estudei muito esse negócio. Então, eu sei que não tem livre-arbítrio. Ele falou assim, me fale sobre o livre-arbítrio. Eu falei, reverendo, eu acho que a gente não tem livre-arbítrio, né? Eu acho que Jesus que escolhe a gente. Falei lá do meu jeito. Ele falou assim, mas o capítulo tal da confissão de fé trata do livre-arbítrio. O que está dizendo lá? Nunca tinha lido a confissão de fé. Eu falei, reverendo, olha, eu acho que lá deve estar tratando das minhas decisões aqui do dia a dia, não de salvação. Ele falou, quais decisões? Eu falei assim, se eu vou à praia antes ou depois da escola dominical. Mas naquele dia, ele fez perguntas que eu deveria saber, como membro da igreja presbiteriana. E eu não tinha ideia sobre o que aquele homem estava falando. Comecei a estudar no seminário e descobri o que é o presbiterianismo. Que não é aquilo que era a minha igreja ou a igreja vizinha, é aquilo que os símbolos de fé diziam, certo? E aí, eu fui para o seminário, fui ordenado, assumi a minha primeira igreja. Uma igreja centenária, Igreja Presbiteriana de São João del Rei. Ela tinha completado 100 anos no ano anterior ao que eu assumi a igreja. E aí eu cheguei lá cheio de vontade de reformar a igreja. Ela era conhecida como a igreja mais conservadora do presbitério. E aí eu descobri depois que isso se dava pelo fato da igreja não bater palma
Era isso aí que era ser conservador. Porque na prática eles criam na mesma coisa que eu cria lá atrás. Eles criam revelação, eles criam dor de língua, eles criam um monte de coisa. Então uma vez eu comecei a ensinar os símbolos de fé, sem dizer que eu estava ensinando os símbolos de fé. Então não cheguei lá dizendo, nós vamos estudar a confissão de fé de Westminster. Isso é de comer ou de passar no cabelo. Não. Irmãos, esse mês nós vamos estudar sobre a Escritura. Primeiro capítulo da confissão de fé. Esse mês nós vamos estudar sobre o pacto. Outro capítulo da confissão de fé. Esse mês nós vamos estudar sobre Jesus, o mediador. Outro capítulo da confissão de fé. E eu fui seguindo, sem dizer que era confissão de fé. E chegou num determinado período que alguém disse assim, uma esposa de um presbítero, falou, pastor, que monte de coisa nova é essa que o senhor está estudando, que a gente nunca ouviu falar? E me deu uma tristeza tão grande. Essa foi a primeira tristeza que eu tive nesse primeiro ano de ministério. A segunda foi quando foi eleito um irmão para ser presbítero. E eu nunca vi um presbítero ser eleito por unanimidade. Pode existir, eu acho que tem, mas esse foi o único que eu vi. Todo mundo votou nele. E aí, na igreja lá, era costume perguntar a respeito das convicções só depois de estar eleito já o camarada. Aí no dia da reunião, estou eu lá como pastor, 28 anos eu acho que eu tinha, 29, conselho todo experiente, né? Um que tinha 70, outro que tinha 60, e eu um menino ali. E aí eu falei, irmãos, a reunião está aberta, e vocês podem perguntar o que vocês quiserem para o irmão. E ninguém perguntou nada. E eu estava incomodado, porque antes da reunião, ele conversou com um outro presbítero e disse assim, eu sou 60% calvinista só. Rapaz, aquilo começou a me dar coceira, assim, que negócio é esse? 60% calvinista? E aí, ninguém perguntou nada, eu falei assim, eu tenho duas perguntas. Eu falei, pode fazer, pastor. Eu falei, quantos livros de Calvino você já leu? Aí ele olhou e falou assim, nenhum. Falei, a segunda pergunta é como é que o senhor consegue aferir o percentual de quanto o senhor é calvinista? Porque o senhor falou agorinha que o senhor é só 60% calvinista. Falei, não, pastor, é porque eu não creio na predestinação. Só isso. Falei, irmão, você não pode ser presbítero. E aí, aquele monte de presbítero, tudo já antigo de igreja, olhando para a minha cara, um menino ali. Querendo dizer, eu também não acredito não. E eu falei, irmão, eu vou chamar o senhor lá na frente da igreja. Vou perguntar se o senhor subscreve os símbolos de fé que dizem que Deus escolhe. O irmão vai ter que responder sim, senão não vai ser ordenado. O senhor vai mentir na frente da igreja. O senhor vai cometer perjúrio, eu não posso fazer isso com o senhor. Então vamos estudar, né? E depois que a gente estudar, a gente vê o que vai dar. Aí dei um livro para ele ler, estudei com ele, passou um tempo, ele falou, pastor, agora eu creio. Eu falei, bom, eu não posso duvidar de alguém que está falando que crê, né? Posso ficar ressabiado, mas não posso duvidar. Eu falei, então tá bom, vamos fazer a ordenação. E no dia eu frisei bastante isso aí. Você subscreve a confissão de fé, os símbolos de fé, e olhando bem no olho. Porque isso é uma questão muito séria. Sim. É uma questão bastante séria, certo? A unidade da igreja, como eu tenho dito, depende dessa unidade doutrinária. Deus ensina o seu povo, mantém unido por meio do ensino da doutrina dos apóstolos, e se a gente investe nisso, eu creio que a gente vai ter igrejas mais saudáveis, crentes que não vão ser levados por vento de doutrina. É triste, rapaz, você perceber que os presbiterianos estão tudo lá ligadinhos, assistindo D.R. Soares. Nossa. Assistindo Valdomiro, dizendo é um homem de Deus, ou pegando alguns mais sorrateiros, como o dessa semana aí, o Ed René, né, que é mais fino, mas é herege como os outros, e admirando, porque não tem base doutrinária, porque não foram bem doutrinados, bem firmados na doutrina. Então as igrejas precisavam de fato investir muito mais e dar muito mais atenção. Como é que a gente pode fazer isso? Eu posso falar da nossa experiência lá na nossa igreja. Há alguns anos a gente começou uma programação chamada Nossa Rica Herança. Um domingo por mês a gente reunia os homens da igreja para estudar a confissão de fé.
No primeiro domingo, eu estudei o capítulo, e eu falei, não vai dar certo isso, porque era de 4 da tarde às 6h30, era 2h30, um círculo, a gente lia a confissão e começava a discutir. Então, às vezes, o assunto ia lá para trás, não adianta, não tinha nada a ver com o que eu tinha estudado. E a gente teve a oportunidade de ficar aí, acho que 3 ou 4 anos, reunindo mensalmente e conversando e debatendo sobre a confissão de fé. Depois eu comecei um projeto escrevendo pastorais para a igreja, baseados nas perguntas lá do Breve Catecismo. Então, dominicalmente, tinha uma pastoral mostrando que a doutrina expressa ali é prática. Ela é para a nossa vida, é para a nossa piedade. E isso vai, se Deus quiser, esse ano se transformar no livro aí até dezembro. Eu estou conversando com o editor, hoje eu estava conversando com ele está esperando só a diagramação para a gente combinar como é que vai ser. Então, se Deus quiser, vai sair um livro sobre devocionais no Breve Catecismo. E os pastores precisam investir nisso. Sim. Precisam treinar líderes, precisa treinar os jovens, precisa despertar na igreja amor por essa herança bendita que a gente tem, né? Homens que labutaram, que suaram, que trabalharam para que tivéssemos uma doutrina boa, sofreram, morreram, né? Para hoje, no nosso século 21, camarada que não tem perseguição, que não tem problema nenhum na vida, desconhecendo tudo isso, sem nunca ter lido, dizer, isso é uma coisa obsoleta, né? Isso não serve para os nossos dias. É muito triste você perceber esse tipo de fala, principalmente quando você percebe e nota que é uma fala ignorante, né? Ignorante no sentido de a pessoa não sabe, ela ignora de fato aquilo ali. Infelizmente a gente está com o tempo estourado, a gente tinha assunto para conversar ainda durante muito tempo. Só uma última questão aqui, o Rogério pergunta qual é o nome do livro. É o Diretório do Culto Familiar, do Everton. Diretório de Culto Familiar, do Everton Toca Chique. Segundo a Assembleia de Westminster, editora Dort. Depois eu posso passar para o pastor Luiz Guilherme o telefone, o contato do rapaz da editora, e aí quem quiser pode pegar com ele. Joia, bênção. Bom, obrigado a você que esteve conosco. Nós queremos orar e agradecer a Deus por esse momento que tivemos aqui, um momento tão precioso. Como eu disse, nós teríamos assuntos ainda para muito tempo, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Então eu quero te convidar para você aí na sua casa, curvar sua cabeça, fechar seus olhos, para orarmos a Deus agradecendo por esse momento tão importante que tivemos aqui. Pai santo e bendito, como é bom, Pai, podermos nos reunir, ainda que cada um no seu próprio lar, mas juntos para aprendermos mais sobre o Senhor, para aprendermos sobre a nossa fé, para aprendermos, Deus, sobre os preceitos da nossa fé, a doutrina que vem do Senhor, e nós cremos que a nossa doutrina é uma doutrina baseada na Tua Palavra. Por isso, Deus, nós só podemos Te agradecer, só podemos dizer o quanto somos felizes por isso. Te agradecemos também, Deus, pela vida do reverendo Milton, que se dispôs a estar aqui e nos ensinar tanto, e pela vida de cada um que se propôs nesse dia a estar nessa reunião aí pelo nosso canal do YouTube. Que a Tua misericórdia, a Tua bondade continue abençoando a vida de cada um deles. Nós oramos, Pai, gratos por esse momento e pedindo que momentos tão preciosos como estes sejam frequentes nas nossas vidas, que nós nos debrucemos na doutrina, estudemos mais e aprendamos cada vez mais de Ti. Nós oramos e fazemos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Como um último recado para você que está conosco, nós queremos te convidar para estar conosco no próximo domingo. Nós temos no domingo o nosso culto matutino, onde nós vamos tratar do capítulo 17 do livro de Atos, pensar na chegada de Paulo a Atenas, e o título é Nele vivemos, nos movemos e existimos. No domingo de manhã, às 9 horas da manhã, presencial e pelo nosso canal do YouTube. Você pode fazer a sua inscrição pelo aplicativo da igreja, ou ligando para a secretaria ou para um dos pastores, eles vão te ajudar nisso também. Às 19 horas, nós temos o culto, o conceito de pecado e a justificação pela fé. O pastor Edilson vai nos trazer uma mensagem falando sobre doutrina, olha aí, justificação pela fé,
e conceito de pecado é extremamente doutrinário e você não pode ficar de fora dessa. Que Deus te abençoe, fiquem na paz do Senhor, nós nos vemos novamente nas próximas programações. Até a próxima.